Vocês já fizeram aula de inglês? Já sabem o que significa The Books on the Table? Então, o que a gente vai fazer é mais ou menos isso, só que muito pior. No vídeo de hoje, a tradução de latim de Metamorfose do Vídeo com Rodrigo Tadeu Gonçalves. Bem, amigos, estamos aqui para o nosso segundo e prometido vídeo com o Rodrigo Tadeu Gonçalves, tradutor de Metamorfoses do Vídeo, nossa leitura obrigatória do Desafio Livrado 2024. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que você só veio aqui uma vez, a gente gravou 2 vídeos, se aproveitar, mas obrigado mais uma vez por você estar aqui ainda. Tá? Cara, queria então, vamos falar então dessa tradução, né, cara? Você é um tradutor muito competente, isso todo mundo já sabe, mas eu acho que no Lucrécio e nesse aqui, eu acho que você mostrou pro mundo que você é nerd, assim, né, cara? Acho que aqui agora você mostrou pra todo mundo que você se debruça mesmo em cima dessas coisas e faz essa tradução esmerada aqui. Mas vamos falar um pouco dela. Como a gente estava falando no vídeo anterior, e você estava falando que o Ovídio e esses caras todos da antiguidade, eles usavam métricas e ritmos específicos para estilos, para assuntos específicos, né? E então, esse aqui, por ser um poema épico, ele vai se basear no exâmetro dactílico, né? Uhum. Então, a minha primeira pergunta é, o que é um exâmetro dactílico? Pois bem, alerta de nerd ligado. O nome já diz, né? Claro, você já percebeu que exâmetros são 6 metros, 6 pés, 6 medidas datílicas. Datílico é da palavra grega que dá dedo, tá? Dactylos. Porque o dedo ele tem uma parte um pouquinho maior e 2 partes menores. Então é uma sílaba longa e 2 breves. Um pé dátilo é uma sequência de sílabas de uma sílaba longa e 2 sílabas breves. E isso faz uma espécie de pequeno compasso, ou pé, como eles chamavam, e você repete isso 6 vezes. Não é exatamente assim, mas na prática a ideia é essa. Então você teria 6 pequenas unidades métricas ou pés compostos de uma sequência sempre de sílaba longa, breve e breve. E o que são sílabas longas e breves? Aí a gente já entra numa coisa que eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Pois isso que eu ia perguntar, porque isso existia lá. Exato. As nossas línguas indo-europeias, poucas delas têm algum tipo de resquício de longas e breves como uma espécie de sistema fonologicamente distintivo na língua. Então o que a gente usa nas nossas línguas, em geral, prosodicamente falando, é uma distinção entre sílabas mais fortes ou sílabas mais fracas, tônicas e átonas, né? Então o grego antigo, por exemplo, não tinha, em princípio, até onde se sabe, sílabas tônicas e átonas. Você só tem sílabas longas e breves e acentos de tom, que não são de intensidade. Então tem um acento agudo, um acento grave, um acento circunflexo, e eles são basicamente acentos de subida de 1/3 do tom da nota fundamental que você está falando, ou descida de mais ou menos 1/3, ou subida e descida de 1/3. Então, né? Eles sabiam mais ou menos o que estava acontecendo. E essa é a acentuação que tem no grego, que não estava nos textos originalmente, mas que eles foram colocando depois para facilitar a leitura. Mas as vogais, todas elas, eram ou longas ou breves. Então uma mesma vogal, alfa, grafada alfa, pronunciada como A, poderia ser pronunciada breve A e longa A. O tempo de pronúncia de uma longa com relação a uma breve não é exatamente musical, como a gente vê numa marcação de compasso hoje, em que você tem uma nota, sei lá, uma mínima e uma semínima vão ter uma relação de tempo, de duração, que é mais ou menos matematicamente determinado, né? Não era bem isso que acontecia, era uma diferença perceptual, você percebia uma diferença de uma longa para uma breve. Algumas línguas ainda fazem esse tipo de distinção, você tem coisas como no estoniano, tem sílabas longas, breves, longas e super longas. Você vai ter 3 graus de duração de sílaba. E a questão essa diferença era fonológica para eles, ela era fonêmica, então você conseguia diferenciar uma mesma palavra com uma vogal breve ou longa. No latim você tem, por exemplo, a palavra hic, que é um pronome esse ou ele, basicamente o esse, um demonstrativo, e hic, longo, que é aqui, um advérbio. Então,
o falante nativo de latim sabia claramente essa diferença e ouvia essa diferença e fazia essa diferença, como a gente sabe fazer a diferença entre e é e outras línguas, como por exemplo falantes de espanhol, têm um pouco mais de dificuldade de perceber e de produzir essa diferença. Porque isso faz parte do sistema fonológico da nossa língua e fazia, né, da língua deles. Então todas as vogais poderiam ser longas ou breves. E aí isso foi utilizado como base do sistema poético. Para nós, a base do sistema poético, nas línguas neolatinas e nas línguas anglo-germânicas, é a intensidade da sílaba. Se ela é longa, quer dizer, desculpem, se ela é tônica ou átona. Então, se a gente pensa num decassílabo, a gente vai falar que ele tem uma tônica principal na sexta e outra na décima, ou se ele for um decassílabo sáfico, na quarta, na oitava e na décima. E a gente ouve esses acentos ali. Eles que constituem o que a gente chama de verso, na tradição da metrificação tradicional, né? O metro antigo, o verso antigo, ele não usava o acento de intensidade, que no caso do latim existia. A gente tem uma marcação de tônicas e átonas também, não necessariamente gráfica, mas ela estava lá. Mas o fundamento da métrica antiga é a duração, então, a quantidade da vogal, se ela é longa ou se ela é breve. E aí essas oposições, né, então longa, breve, breve é uma coisa, breve e longa é outra, é o iambo, que é utilizado, por exemplo, no pentâmetro iâmbico em inglês. Longo e breve é o troqueu. Breve, breve e longa é o anapesto. E longa, longa é o espondeu. E aí a gente tem uma lista de nomes, alguns deles maravilhosos, como proceleusmático, como são 4 breves, mas enfim. Adônio, peônio maior, esses nomes assim que são tipo, sensacionais. Crético, adoro crético. Mas o exâmetro datílico ele é muito simples porque ele é ele se constitui como uma sequência bastante regular desses pés que são datílicos e que podem ser substituídos por espondeus, ou seja, o pé pode ser uma longa e 2 breves ou uma longa e uma longa. O que dá a esses versos gregos e latinos da tradição épica uma fluidez e uma variedade de tamanho, inclusive. Você pode ter um pé com 3 sílabas, um pé com 2, mas vai ser o mesmo pé, como se fosse um compasso com mais ou menos notas, mas com o mesmo número fundamental de tempos. E essa variedade dentro desses pés e a sequência de 6 no total, especialmente sendo que o último deles sempre tem 2 sílabas e nunca 3, portanto ele é quebrado, catalético. Essa variação e uma cesura principal sempre numa posição assimétrica, ou seja, nunca no meio do verso, mas sempre um pouquinho antes ou um pouquinho depois, faz com que esse verso tenha uma sonoridade muito boa e ele seja muito eficiente para memorização, para oralização e para recitação. Então, no caso do surgimento desse tipo de metro na tradição grega, por exemplo, até onde a gente sabe, né, claro que não foi necessariamente inventado pelo Homero, mas o Homero, ou a figura que a gente chama de Homero, enfim, esse poeta que não se sabe se foi um só, se foram muitos, se existiu ou não, ele compõe a Ilíada e a Odisseia, ou enfim, essa tradição homérica compõe esses 2 poemas de início de maneira totalmente oral, que são, sei lá, uns 27 mil versos, se eu não estou enganado, todos eles não escritos, tudo memorizado. Era mais difícil ser artista naquela época. Era difícil. Né, cara? Difícil ser artista. Você tinha que ter uma memória muito boa. Mas por que isso que as pessoas conseguiam lembrar disso tudo? Porque era como o repente, era como o rap, o hip hop. Você tem uma base musical, é como o faroeste caboclo. Por que as pessoas lembram de faroeste caboclo quase inteiro? Eu não lembro porque eu tenho memória ruim. Porque aquilo é muito sonoro. O ritmo, aquela batida, ou mesmo pensar assim que a gente aprende na escola, né, poesia romântica com Salves Dias, Castro Alves, a gente lembra desses caras e desses poemas e eles viram poeminhas de paródia para aprender coisa no ensino médio. No vestibular. Por quê? Porque eles são rítmicos. Então essa base rítmica do exâmetro datílico homérico fundamentou ou acabou propiciando que esse fosse o metro ideal para pensar narrativas longas, narrativas épicas que fossem heróicas ou didáticas ou mitológicas, como é o caso das metamorfoses, né? Esse metro foi transplantado para o latim não tinha uma tradição poética dessa. Isso foi feito lá pelo século III a.C., quando os poetas romanos começaram a escrever literatura autoconsciente de que era literatura, né? Embora eles não usassem essa palavra, eles emprestam essas formas todas e eles
introduzem no latim, que ainda não tinha essa tradição, e isso passa a ser a medida canônica para escrever narrativa longa. Isso vai culminar na Eneida do Virgílio, que é o poema talvez mais importante desse gênero, e nas Metamorfoses do Ovídio. Então, assim, é um verso que foi feito para isso, foi feito para falar em voz alta, foi feito para tentar recitar, para memorizar, para oralizar. Entendi. E no português, e na sua tradução? Como é que isso funciona? Essa é a... Porque eu também sei que, e você também falou na sua apresentação, mas eu também sei, porque você estuda essa coisa da metrificação dos poemas antigos, né? Você tem um grupo de estudos e você vem desenvolvendo, né, essa técnica de fazer isso, verter para o português e fazer funcionar, né? Uhum. Então, do mesmo jeito que os romanos não tinham um exâmetro datílico, mas eles sentiram a vontade, a necessidade de instaurar uma tradição épica, né, numa língua que ainda não tinha, e fizeram e funcionou, as nossas línguas indo-europeias, várias delas, e algumas não indo-europeias também, eu acabei de falar do estoniano porque ele se enquadra nesse panorama, desde o século XV, mas especialmente a partir do Renascimento, passaram a tentar transplantar esses métodos também para suas próprias tradições. Porque se por um lado a tradição poética da antiguidade era toda rítmica, ou quantitativa, porque eles não usavam os acentos de intensidade, ou tônicas e átonas como base para os seus sistemas poéticos, as tradições poéticas, pelo menos românica e anglo-germânica, elas seguiram um curso diferente. Via a poesia da Idade Média, via a influência de outras tradições poéticas, elas acabaram chegando num estado, a partir do século XII, XIII, com poesia travadoresca, depois com poesia italiana, e pensar Dante, fundamentando toda a nossa tradição, Petrarca, em tipos de sistemas poéticos que são de medida fixa. Então a gente tem o nosso decassílabo, que é equivalente ao pentâmetro iâmbico do inglês e do alemão, que é equivalente ao endecassílabo do italiano, quer dizer, é o modo como aquilo culminou na nossa tradição. A nossa tradição trabalhou muito bem com esses versos de medida fixa, né, da tradição vernácula, que a gente chama assim. E a gente tem, por exemplo, uma maravilha que é o nosso decassílabo, super sonoro, maravilhoso, e que foi canonizado, cristalizado como o método da poesia épica, especialmente pelo Camões. Então, pra gente, assim, pensar em poesia épica é pensar em decassílabo. Mas o decassílabo, embora muito sonoro, ele é um verso que é todo fundamentado na ideia de acentos em posições pré-determinadas, né? Acentos principais e um número fixo de sílabas. Quando a gente teve a grande crise do método tradicional e a crise do verso livre, a grande revolução do verso livre do século XIX e do século XX, uma coisa que parece que aconteceu para muita gente é que a gente se livrou dessas amarras das quantidades fixas de sílabas nos versos, e agora a gente pode fazer o verso do tamanho que a gente quiser, e isso é uma grande liberdade, e aí a poesia se constitui de outra maneira, não é mais pela contagem silábica. O que de fato foi uma grande revolução, e aí a gente vê o resultado disso, né, na poesia moderna, especialmente a partir do final do XIX e começo do século XX. Mas aí a gente passou a ter uma dicotomia, ou como se houvesse apenas duas maneiras de traduzir versos antigos para o nosso contexto, a partir do verso livre, né? Quer dizer, ou a gente continua nas medidas fixas, ou a gente vai para o verso livre, ou a gente traduz em prosa. O que eu busquei fazer foi recuperar um pouco essas tradições que já existiam a partir do século XV, especialmente na Itália, um pouco na França, mas especialmente na Alemanha a partir do século XVIII, com figuras como os tradutores famosos da época, o Voss e o Klopstock, são figuras que, enfim, né, talvez famosos apenas para nerds como nós, mas enfim, muito famosos no final do século XVIII e começo do XIX, porque eles ficaram tentando reproduzir essa rítmica do grego e do latim nas traduções que eles estavam fazendo. Então, o Voss, por exemplo, traduziu as Metamorfoses em exâmetros datílicos em alemão, em 1793, eu acho, ou 98, por aí. Outras pessoas, como
Jean de Baif na França fizeram isso, alguns italianos, Giosuè Carducci na Itália, fizeram esse tipo de coisa. E do século XX para frente, a gente tem meio que um renascimento disso. É um pouco mais... No Brasil ele começa mais forte com as traduções do grande tradutor Carlos Alberto Nunes, que é uma figura gigantesca, um cara que passou praticamente todo o século XX vivo traduzindo. Ele era médico, não era um acadêmico, mas ele traduziu todo o Homero, todo o Platão, a Eneida do Virgílio, várias peças do Goethe, que mais? Acho que já não, todo Shakespeare também. Meu Deus. E tudo, que, por exemplo, o Homero todo dele e a Eneida toda dele, ele traduziu em exâmetros datílicos brasileiros. Mas o que o Nunes fez, e é uma coisa que me interessa desde que eu entrei na graduação, em 99 já, e que eu tenho lido, eu sempre gostei muito das traduções do Nunes, sempre tentei imitar e tentar melhorar um pouquinho o que ele fez. O que ele fez foi regularizar o exâmetro datílico antigo num verso de número fixo de sílabas em português e com acentos nos lugares sempre pré-determinados. Então, se o dátilo grego e latino é uma sílaba longa e duas breves, ele trocou por uma tônica e duas átonas. Então ele faz um forte, fraca, fraca, começa de novo forte, fraca, fraca, forte, fraca, fraca, forte, é uma espécie de valsa. Uhum. E ele faz isso ao longo de 6 pés, com o último quebrado, como é em latim e grego também, e portanto ele tem um verso de 15 sílabas até a última tônica, 16 no total, sempre do mesmo tamanho. E aí as traduções do Carlos Alberto Nunes são muito rítmicas em português, a gente consegue lembrar delas. Então, canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta, e você consegue bater aquilo numa batuta, você fica, né? Eu acho muito boas as traduções dele. Ele fez o Homero todo nos anos 40, e a Eneida ele fez um pouquinho antes de morrer, em 83. Ele publicou a primeira tradução, a última tradução da vida dele, que foi a tradução integral da Eneida. Passou praticamente todo o século XX traduzindo coisas muito importantes, mas as traduções do Nunes elas pecam um pouco por conta justamente disso, que se a gente tinha flexibilidade no grego e no latim, porque um pé podia ter 3 ou 2 sílabas, ele podia ser longa, breve, breve, ou longa, longa, trocar isso por uma batida muito fixa é ruim, em alguma medida. Você fica um pouco entediado depois de um certo tempo. Então o que eu estava tentando fazer desde uns primeiros experimentos, já um bom tempo atrás, é achar um jeito de fazer esse verso funcionar em português. E deixar ele ao mesmo tempo flexível, mas totalmente dentro da estrutura rítmica do exâmetro datílico greco-romano. E aí, claro, fiz diversos testes, não estou sozinho nisso, tem há um bom tempo gente fazendo isso também aqui no Brasil. O próprio Leonardo Antunes fez isso em várias traduções dele, embora o Homero dele agora ele esteja fazendo em duplos decassílabos. Ele é um dos nossos, assim, que tem trabalhado nessa linha, junto com o Guilherme Montijo Flores, com quem eu tenho a banda, Pécora Louca, na qual a gente canta traduções antigas para fazer esse tipo de nerdice. Mas o resultado foi o seguinte: vendo outras figuras fazendo isso, especialmente figuras que hoje para mim são grandes referências, como o Philippe Brunet na França, traduziu todo o Homero em exâmetros franceses, o Guillaume Bussard, que traduziu o Lucrécio em exâmetros franceses, figuras meio obscuras mesmo, embora o Philippe seja um pouco famoso, ou Rodney Merrill nos Estados Unidos, que é um tradutor absolutamente maravilhoso, que já está bem velhinho e que traduziu praticamente toda a literatura antiga, e que, por não ser um acadêmico, professor, catedrático lá nos Estados Unidos, meio que ninguém quer publicar. O cara está lá com traduções maravilhosas, e ele tem que autopublicar essas coisas. Mas eles fazem exâmetros flexíveis. Eles fazem exâmetros que funcionam, porque o que eles fizeram foi isso que eu estou tentando reproduzir aqui, do meu jeito, que é o seguinte: se a gente tem 6 pés de longa, breve, breve, ou longa, longa, o último deles é quebrado, e tem uma cesura em algum lugar, uma espécie de pausa, para dar um ritmo bacana para o verso, eu troquei por, do mesmo jeito que o Nunes, tônica, átona, átona, ou tônica e átona, que pode ser alongada na performance. Uhum. Ou seja, não é só
o grau de tonicidade, ou de força, ou de acento que a gente põe na sílaba que importa no meu verso. É o modo como você pode ler esse verso como se ele fosse um exâmetro. Entendi. E se você tentar expandir, ou seja, procurar onde estão todas as 6 tônicas e a cesura, quase 100% dos casos elas vão estar lá. Uhum. Você pode dar um exemplo pra gente? Posso dar um exemplo. Eu acho que é mais fácil com um exemplo. E o exemplo pode funcionar melhor se eu ler primeiro em latim. Trecho curto, bem comecinho do poema. Tá. Só toma cuidado pra não invocar demônio aqui em casa, porque... Tem vizinho, né? Não, porque os demônios aqui de casa são meio ciumentos. Mas pensar, por exemplo, que em grego soa também muito bem, se pegar o primeiro verso da Ilíada. Men inae de thea pelei adeu Achilleos ulomenen hemyri akaios algeeteke pollas diptimus psychas aidi proiapsen hero on autu de gloria teu que cunesin oio noisi te passi dios de telewe tobule ex udeta prota diaste tenerisante atreides te anaxandron caedivos Achilleus. Talvez eu tenha errado, e aí o demônio vai chegar, mas é mais ou menos isso. Não, em grego tudo mas, bem. o grego tá tudo bem, tá porque... tudo o demônio gosta de latim. O demônio gosta de latim. E aí você ouve assim, meninae de thea, se você quiser você pode bater, né? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. E o latim funciona do mesmo jeito. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora di coeptis nam vos mutastis et illa adspirate meis primaque aborigine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Então tem um ritmo aí que dá para reconhecer. Eu estou dando uma forçada, mas é mais ou menos isso. E para eles era muito fácil de reconhecer. O cara ouvia esse negócio e falava, é um exâmetro. Tá? Então eu tentei fazer isso em português e eu vou ler um pouquinho para ver como é que soa. Exatos esses mesmos 4 versos do comecinho. Formas o espírito em pele que eu conte mudadas em novos corpos, deuses, as bases, pois vós também as mudastes, minhas inspirai, e da origem primeira do mundo, aos meus tempos conduzi um poema perpétuo. Antes do mar e terras e céu que tudo recobre, tinha a mesma face por todo o orbe a natura, que se chamava caos, uma massa rude e confusa, nada além de um peso inerte e no todo adensadas, mal coligadas, em discórdia as sementes das coisas. Nem havia um titã derramando suas luzes no mundo, nem restaurava Febe seus novos chifres crescentes, nem pelos ares circundantes a terra pendia, equilibrada em seu peso, nem com os braços ao longo dos limites das terras rodeava Anfitrite. Mesmo que houvesse o ar, a terra, o mar e o éter, não sustentava a terra os pés, as ondas o nado, ar carecia de luzes, nada na forma ficava, tudo a tudo obstava, pois num único corpo, todo o frio conflitava com o quente, com o úmido o seco, mole com duro, coisas sem peso com coisas pesadas. Esse é o comecinho, sobre o criação do caos para as coisas que existem. E aí o ritmo é esse, e ao invés de fazer só tan 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 tan, às vezes fica tan 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 tan. E é isso, mas o que eu tentei fazer ao longo de todos os versos é fazer com que essa alternância entre tônicas e átonas emulasse o ritmo do latim, com o final sempre marcado. O final é sempre, não tem variedade. O finalzinho em latim e em grego quase sempre vai ser um dátilo e um espondeu, né? Ou seja, ele nunca vai ter 3 sílabas. Então vai ser sempre 5 sílabas no final. Longa, breve, breve, longa, breve, ou longa, breve, breve, longa, longa. Vai acabar assim. Isso a gente chama de cadência, porque cadência é datílica, ou cláusula examétrica, porque aí você vai chegar naquele finalzinho e falar, acabou. Eu dou uma respirada e começo o próximo. É isso. E por isso ele é versus, ele vira do começo ao fim, ele volta. É esse o sentido de verso.
Tá. E aí, na sua tradução do Ovídio, quando você começou a fazer isso aqui, né? É claro que aí você já tinha passado pelo Lucrécio, né? Da natureza das coisas, o Rerum Natura, né? Que acho que talvez aí seja uma das traduções mais impressionantes que qualquer pessoa no Brasil vai poder ler, né? Mas assim, imagino que isso aqui constitua algum outro nível de dificuldade também da mesma natureza, né? Queria que você falasse um pouco sobre as seus principais obstáculos aí para fazer essa tradução, né? O que você sentiu, assim? Agora a sua percepção mesmo de tradutor. Assim. Bom, a gente tem muitas maneiras diferentes de traduzir. Tá? Todas elas igualmente válidas, várias delas eu não gosto, mas eu reconheço, eu entendo. A gente tem traduções para todo tipo de finalidade, para todo tipo de público. A gente tem, por exemplo, traduções em prosa, que são muito mais focadas no conteúdo semântico do texto, para que as pessoas possam entender um pouco mais fácil. Tem traduções em verso livre, que são muitas vezes quase como as em prosa, porque elas só, em alguns casos, respeitam o tamanho do verso do original, e aí começam um outro verso na linha seguinte. Tem traduções em forma fixa, decassílabos, dodecassílabos, lindas. Tem uma tradução quase integral do Antônio Feliciano de Castilho, do século XIX, toda em decassílabos, das Metamorfoses, que estava perdida até recentemente ser restaurada nos seus manuscritos por uma orientanda do Bruno Vieira no mestrado da Unesp Araraquara, Nathalie Almeida, que resgatou os manuscritos todos do Antônio Feliciano de Castilho e estão disponíveis agora numa nova edição na dissertação dela. Tem uma tradução de trechos feitas pelo Bocage a partir... o Antônio Feliciano de Castilho leu a tradução do Bocage e não vice-versa. É uma tradução do Bocage de alguns trechos famosos que ele gostava muito, também em decassílabo. Essa edição circula bastante, é uma edição da Edra, que é uma edição bem fininha, que é uma antologia. Tem uma tradução em andamento, até pelo menos os 5 primeiros livros a gente consegue achar na internet, do Raimundo Carvalho, professor da Federal do Espírito Santo, que é um tradutor maravilhoso, em dodecassílabos. E tem uma tradução portuguesa que circula bastante no Brasil, pela editora 34, do Domingos Dias, que é uma tradução em verso livre, bilíngue. Então tem tradução para todos os gostos. Então pensei, bom, eu não vou repetir o que foi feito antes, eu quero tentar levar esse meu método para funcionar bem, para soar bem. Então a principal dificuldade é um pouco essa, é fazer um verso que ao mesmo tempo é um verso de forma fixa, porque eu tenho os meus 6 pés, mas ele é um verso livre, porque ele não está na nossa tradição. Então ele tem que soar ao mesmo tempo moderno, fluido, rítmico, e em alguma medida tradicional, porque eu estou colado ao texto do latim, então eu tenho que fazer ele soar bem. E eu tenho essas dificuldades rítmicas, por exemplo, começar todos os versos com uma sílaba tônica, terminar todos os versos com uma paroxítona, porque eu não posso terminar com uma proparoxítona. Ou se eu for terminar com uma oxítona, ela tem que ser depois da última tônica. Então tem um certo xadrez que é difícil de resolver. Mas com a prática a gente vai trabalhando com o mesmo verso e ele vai ficando um pouco mais fácil de fazer funcionar. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer nas minhas traduções, e que é um pouco paralelo a isso de escolher um ritmo que seja uma emulação do texto latino, é também usar, na medida do inteligível e do razoável, palavras que soem parecidas com as palavras do latim. Às vezes o mesmo radical, ou cognatos, ordem de palavras, na medida do compreensível e do inteligível, que emulem as palavras do latim. Então, para tentar fazer com que o texto latino, mesmo não estando ali, porque não é bilíngue a edição, que ele fique ali por trás para o leitor, como se eu tivesse uma experiência de quase acesso ao original. E aí a tradução passa a ser, como toda tradução, em alguma medida, um segundo original. E ela pode ser lida tanto autonomamente, que é uma nova obra poética, uma nova obra literária, quanto em cotejo. Se for olhar para outras traduções, se for olhar para o latim, você vai ver o que está acontecendo ali. Mas eu gosto muito de respeitar essa retórica literária do autor. Não por um respeito meramente servil, mas porque a gente percebe que o autor tem certas predileções. A épica antiga, pelo menos o Virgílio e o Ovídio fazem isso muito, gosta muito, por exemplo, de acabar um verso com um verbo flexionado que está só no final,
Só que em vez de estar no final do verso, ele é a primeira palavra do verso seguinte. Isso às vezes gera uns efeitos de surpresa. Você está terminando de ler uma coisa, você não sabe o que vai vir, e ele termina com aquele verbão lá no começo. E aí eu tentava o tempo todo deixar aquele verbo lá no começo também. E às vezes é muito difícil fazer isso funcionar, porque eu tenho a baliza do ritmo junto, eu tinha algumas dessas dificuldades. Mas por sorte, diferentemente do Lucrécio que você mencionou, que eu também fiz todo em exâmetro datílico, que é um poema filosófico e muito complicado no latim, o latim do Ovídio é mais fluido. Ele é um autor muito muito agradável de ler. Ele tem um estilo narrativo que você vai junto com ele, assim, contanto que você compreenda ali, como eu falei, né, no outro vídeo, que às vezes o vocabulário que ele está usando para se referir aos deuses ou aos personagens é um pouco variável e às vezes ele está sendo um pouco sofisticado, mas tirando isso, do ponto de vista narrativo, ele é muito transparente, ele é muito claro, ele é muito ágil. Então é uma narrativa que eu também tinha que fazer, ao mesmo tempo que eu queria fazer soar parecido com o latim no ritmo, no vocabulário, na ordem de palavras, na sintaxe, tinha que fazer isso tudo ficar inteligível e agradável também. Então acho que essa foi a minha dificuldade. Entendi. Maravilha. Bom, acho que com isso resumimos aí então sobre a tradução do Rodrigo, da Metamorfose do Ovídio, e está lançada a nossa leitura coletiva, galera. Vamos ler 2 livros do Ovídio. Acho que a primeira semana pode ser só o livro 1, então, para a gente poder fazer um primeiro vídeo para vocês não se introduzirem na obra, e a partir então da outra semana, sim, livro 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7 e assim por diante, até o 14 e 15, dali a 8 semanas, tá bom? Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado, cara, foi incrível. Obrigado. Valeu obrigado. Mesmo, né? Então leiam Valeu, as traduções do Rodrigo, leiam os poemas do Rodrigo, também um prolífico poeta, e nos falamos em breve sobre o vídeo Metamorfose. Um abraço e tchau.